Olá, boa tarde, começando mais um OTV Debate. Hoje eu, mais uma vez, Renato Loeb aqui fazendo as vezes de Marcel Naves. Já estamos aqui com Medley e com o Solerik. Solerik, nosso amigo da Espanha, aqui com a gente no chat. Bom, hoje o bate-papo é com Adriana Galvão, que é advogada, especialista em direito homoafetivo. A gente vai falar um pouco das ações num âmbito geral sobre a homoafetividade, casamento civil, união estável, suas diferenças, como é a PL 22 e o próprio entendimento da Ordem dos Advogados do Brasil quanto à questão da homoafetividade. Antes de mais nada, boa tarde, Adriana. Boa tarde, é um prazer. Fico muito feliz pelo convite. Espero que nós possamos fazer aí uma integração com os internautas e sanar as dúvidas. Maravilha. Bom, a questão da homoafetividade, no seu início, vamos dizer, há quanto tempo ela vem sendo discutida dentro do âmbito legal, mais fortemente? Na verdade, nós temos essa discussão já vem se estendendo nos nossos tribunais há um bom tempo, logicamente com as interpretações que são dadas de formas diversas, porque nós entendemos que toda a construção desta questão que envolve os relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo vem acompanhando a nossa sociedade, vem acompanhando o poder judiciário, acompanhando o poder executivo e também o poder legislativo há uns bons anos. Coloco aí que há uns 10 anos, até mais. O que ocorre é que atualmente nós estamos tendo umas decisões que estão mostrando que os três poderes, obviamente que o Poder Judiciário, nesta última decisão que nós tivemos no dia 5 de maio, quando o Supremo Tribunal Federal interpretou como possível a união estável entre pessoas do mesmo sexo e estendeu os efeitos desta união, garantindo um grande número de direitos a esses casais, mostrou que o debate está muito mais próximo do nosso cotidiano. Então eu vejo que essas decisões que nós estamos tendo, principalmente do Poder Judiciário, está trazendo uma mudança de interpretação com relação à legislação, que infelizmente no Brasil hoje nós não temos uma lei que garanta o casamento e nem a união estável entre pessoas do mesmo sexo. O que nós temos é a interpretação do Supremo Tribunal Federal, entendendo como possível, como válido esses relacionamentos e estendendo direitos a estes casais. Então, daí, só isso, infelizmente, não basta. Precisaria dessa lei, essa corrida atrás de conseguir esse certificado, digamos. É que, na verdade, as interpretações do Poder Judiciário, os juízes, eles têm a total possibilidade, até por força de lei, de ter interpretações de acordo com suas convicções e de acordo com aqueles processos que eles julgam. Como nós não temos uma lei no Brasil que autorize o casamento entre pessoas do mesmo sexo, vai depender automaticamente de pedidos que estão sendo formulados. Inclusive nós tivemos já 3 pedidos em Jacareí, aqui no estado de São Paulo, São Bernardo do Campo e também em Brasília, onde os juízes que apreciaram esses pedidos de conversão da união estável em casamento autorizaram. Mas pode ocorrer que outros magistrados não interpretem desta forma, porque nós não temos ainda a legislação específica, né? Então eu vejo que é muito importante sim a aprovação de leis que garantam, né, os direitos à comunidade, à população LGBT, porque tendo a legislação, obviamente os direitos que os heterossexuais possuem, os homossexuais também passam a ter. E eu quero destacar que essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma decisão histórica, porque foi por unanimidade que o Supremo entendeu que, se comprovado a convivência pública, contínua e duradoura daquele casal, né, eles terão os seus direitos garantidos, a partir de bens, a questão da pensão alimentícia. Nós temos também inúmeros precedentes no âmbito do direito previdenciário, que já garante inúmeros direitos, a questão do imposto de renda conjunto, a questão dos planos de saúde, de poder ser dependentes, e até mesmo, por exemplo, poder ser dependente do parceiro num clube recreativo. Quantos parceiros vivem há anos e têm dificuldades, exatamente, de incluir
os seus parceiros, né, no ambiente social, e logicamente a decisão do Supremo é uma decisão que vem aí a trazer uma interpretação bem interessante no sentido de garantir, eu costumo dizer assim, direitos iguais, nem mais nem menos, né? Porque nós vivemos uma democracia, o Estado brasileiro é um Estado democrático, e se a democracia está clara, automaticamente os direitos têm que ser estabelecidos de uma forma justa, igualitária. Maravilha. A Ana entrando aqui. Boa tarde, Aninha. Falando essa questão dos direitos, dessa igualdade de direitos, vamos dizer. Na verdade, esse entendimento do Supremo como só um entendimento, né, que foi feito, não realmente a regulamentação, oficialização dessa união estável, na verdade o que se torna é que, assim, como cabe o entendimento de cada juiz, de cada comarca, isso pode, eu não diria que talvez impedir a união, mas talvez tornar ela mais cansativa e trabalhosa, porque daí não é aprovado numa primeira instância, tem que ir para uma segunda instância, até talvez, quem sabe, na pior das hipóteses, chegar até o Supremo para daí sim eles darem um aval. Não, é porque na verdade é o seguinte, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal é um efeito que atinge todos e é um efeito vinculante, né? Então, em tese, os juízes de primeira instância, os tribunais, eles têm, por uma questão assim de respeito às decisões do Supremo Tribunal Federal, cumprir aqueles precedentes que o Supremo estabelece. Então, se o Supremo entendeu que existe uma interpretação quanto à possibilidade jurídica da união homoafetiva e a extensão dos seus efeitos, os direitos que os heterossexuais possuem, os homossexuais também têm que possuir, discutindo essa questão da união estável, automaticamente os juízes de primeira instância de tribunais, eles tendem a seguir essa interpretação. Entendi. Mas respeito à interpretação do Supremo, porque o Supremo é o guardião da nossa Constituição e é o órgão máximo da Justiça. Porque para essa ação chegar ao Supremo Tribunal Federal, nós tivemos uma situação de muita insegurança antes da decisão. Por quê? Porque tribunais de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, cada um entendia de uma forma. O juiz de uma cidadezinha do interior de São Paulo entendia de forma X, o do Rio de Janeiro de forma Y. Então chegou ao Supremo para o Supremo dar o entendimento e pacificar essas controvérsias. E é lógico que a decisão do Supremo é uma decisão que ela não, até quero deixar muito bem claro e registrado isso, que o Supremo ele interpretou, mas ele não é o órgão competente para legislar. Quem tem que legislar essa matéria, que inclusive o ministro, quando foi encerrar a decisão histórica do Supremo, o ministro César Peluso, ele comentou claramente que o Supremo estava dando a sua manifestação, estava se manifestando com relação à interpretação no âmbito do Poder Judiciário, só que não impede que o Poder Legislativo realmente cumpra a sua função. Qual é a função do Poder Legislativo? Legislar. Agora, por que o Poder Legislativo não está legislando a respeito dessa matéria? Nós temos projetos de lei que estão tramitando há anos no Congresso Nacional e esses projetos não conseguem ter o seu desenvolvimento, né? Porque existem pressões. Interesses e tudo mais. Infelizmente. Essa parte política é bem complicada. Eu, sinceramente, particularmente, Renato, não entendo como políticos fazem as leis sem que haja uma peneira disso a partir do judiciário, que é teoricamente quem trabalha com elas. Sim. Deveria haver um estudo da parte do... Fato notório que agora o Supremo, tendo decidido desta forma, já traz toda uma tranquilidade para o Poder Legislativo elaborar a legislação. Né? E até nesse sentido eu gostaria de comentar que nós fazemos parte, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, não só a nossa comissão aqui em São Paulo, comissão que eu presido, a Comissão da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia, que vem tratando dessa temática, estudando, mas nós estamos com uma proposta em âmbito nacional. O Conselho Federal da OAB tem uma comissão especial para discutir um estatuto que venha regulamentar todas essas questões que tratam da diversidade sexual, para posteriormente encaminhar isso para o Congresso Nacional. Porque se nós entendemos que, como trabalhamos, somos especialistas e entendemos dessa área, nós já vamos encaminhar para o Congresso, porque o Congresso analise o nosso trabalho e possa efetivamente aprovar uma legislação. Entendi. A Ana fala aqui, ó, pena que esses direitos não acabam com o preconceito, tudo é questão de informação e educação, para que as crianças do futuro não cresçam com as cabeças de certos adultos hipócritas, que certos adultos hipócritas têm. Com certeza, a educação é até base familiar. Eu até estava conversando antes, graças a Deus, eu tenho
parentes homossexuais de outras gerações anteriores à minha, então a minha família já desde pequeno me educou para conviver igualmente, ver que é um ser humano, né? Pode ser um canalha, pode, como qualquer heterossexual pode, pode ser uma pessoa boa e índole, não tá ligado à opção sexual ou a credo ou a nada disso. Até algo que eu acho interessante, que eu aprendi agora há pouco, sobre a PL 22. Eu entendia que era a criação de uma nova lei, e não, né? Então a gente pode comentar um pouquinho sobre isso. O que acontece? Nós temos no Brasil a Lei 7.716/89. Essa lei é uma lei que trata sobre os crimes resultantes de preconceito e discriminação. Só que esta lei somente está estabelecido que essas discriminações, esses preconceitos serão dirigidos por questão de raça, de cor, de religião, de procedência. Até mesmo o que o próprio Código Penal diz. O Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º, diz o seguinte: injuriar alguém em razão de sexo, origem, procedência, cor, idade, mas não coloca especificamente orientação sexual ou identidade de gênero. Porque então, sexo daí só fala homem e mulher. Então, é uma questão de gênero, né? O gênero pode ser masculino e feminino, mas não estabelece a orientação sexual. Então, o que acontece? Nós encontramos inúmeros problemas de ataques, não somente no sentido da agressão física, como nós estamos encontrando jovens com lâmpadas na mão agredindo pessoas na Avenida Paulista. Recentemente, o interior do estado de São Paulo teve um caso muito triste, onde um pai e um filho acharam que era um casal homossexual e agrediram o pai, até com a questão de mutilação da orelha dele, se não me engano. Exato. Então, assim, o que tem que deixar claro é que para a legislação penal, nós temos que ter especificamente no tipo penal, né, para tipificar aquela conduta, a expressão exata do que realmente vem, quem é o sujeito que vai estar ali sendo vítima daquele preconceito. Então o PLC 122, que está tramitando no Congresso Nacional desde 2006, ele estabelece a inclusão, né, e demais outras normas também, da possibilidade de que o homossexual, o bissexual, travestis e transexuais possam ser inseridos dentro da legislação que trata dos crimes raciais. Maravilha. Eu achava que já estava, o meu entendimento anterior, errôneo, era de que já existia, com a questão do preconceito já cabia contra o homossexual e era a criação de mais uma lei. Eu falava, mas para que isso? O Brasil tem tanta lei, quase nenhuma delas é respeitada, não vamos criar mais. E não, estava totalmente errado. A Ana fala aqui, ó, eu também, Renato, basta sabermos o que é respeito. Fato, Ana. E o Mena Barreto, que entrou aqui, Neto Palma também, boa tarde para vocês dois. O Mena falando aqui, estava viajando, maravilha. A Ana falando aqui, ó, também tem um amigo gay, ele é contra o casamento gay. Ele acha que não tem necessidade de casamento, basta juntar com a pessoa do mesmo sexo e morar junto. Não precisa chocar a sociedade nem chamar a atenção. Isso em relação à cerimônia, entendem? Pois é, isso que é interessante, eu acho que há essa confusão, a gente estava conversando lá fora, né? A questão do casamento gay, que está sendo discutida, o casamento civil, não é a cerimônia religiosa, não é nada disso. Ninguém quer mudar uma religião, até porque não há poder para isso. Né? E só a própria religião pode dizer se ela aceita ou se ela não aceita. Não pode existir uma lei que obriga as igrejas a aceitarem um casamento homoafetivo. Seria certo isso aí, ou homossexual? Sim, casamento homoafetivo ou homossexual? Homoafetivo entre pessoas do mesmo sexo. A expressão homoafetiva é muito utilizada porque designa o afeto entre duas pessoas, né? O que é interessante discutir nessa questão do casamento é o seguinte: as pessoas elas têm uma ideia de que a união civil vai contra os preceitos da religião, da moral e dos princípios de uma sociedade que foi baseada na estrutura tradicional do casamento, que é o homem, a mulher e os filhos. Mas nós sabemos que as relações familiares elas vêm se alterando com o passar dos anos, né? Nós encontramos hoje o que nós chamamos aí das famílias que são formadas de casamentos anteriores com filhos de outros casamentos que se unem aos casamentos atuais. Casos, por exemplo, de irmãos que compõem ali uma família e não têm os pais mais. Casos, por exemplo, de um pai que mora com 2 filhos e a mãe mora com mais um filho. Então, essas relações familiares modificaram-se muito, incluindo a questão da relação homoafetiva.
Então, assim, nós não podemos levar as questões para o lado religioso, porque o que a luta do movimento social, e principalmente de quem trabalha nessa área do direito, é garantir as questões que são focadas ao âmbito do direito. Porque se não tiver uma regulamentação e não tiver, por exemplo, como nós estávamos discutindo há pouco, uma prova desta união, fica difícil as pessoas, eventualmente, o parceiro pode vir a falecer, ou pode ter uma discussão entre esse parceiro, e como vai ficar essa divisão desses bens? Então é isso que é importante discutir, porque ninguém vive como uma outra pessoa. Eu tenho clientes que vivem há 15, há 20 anos, e eu até brinco com eles, é tão difícil você conviver já com outras pessoas sem ter o preconceito, né? Por exemplo, o homem e a mulher. Imagina aqueles que já vivem o preconceito e estão juntos há 20 anos. Então, em alguns casos até o preconceito torna aquela união mais forte. Sim, eles se fortalecem, mas eles também têm que ter algumas garantias, como no caso, por exemplo, que é muito comum, que nós fazemos bastante, são os registros dessas declarações de união homoafetiva nos cartórios. Porque as pessoas podem automaticamente, munidas desse documento, dessas escrituras públicas de convivência homoafetiva, estabelecerem desde quando começaram a conviver, quais foram os bens que adquiriram, porque se na eventualidade de acontecer algum problema de separação ou de morte de um dos parceiros, aquele documento garante já os direitos. O Medley, aqui ele está falando, no caso de adoção, pode ser determinado quem é pai e a mãe? Quem é o pai e a mãe? Na verdade, a adoção já está oficializada ou já se aceita? Não, na verdade é o seguinte, a legislação brasileira com relação à adoção, ela estabelece que podem adotar conjuntamente quem é casado ou quem vive em união estável, né? Então, nós não temos lei no Brasil que autorize a adoção por casais do mesmo sexo. O que nós temos são interpretações dos juízes que são responsáveis pelas varas de infância e adolescente, que recebem esses pedidos e analisam se aquele casal homoafetivo tem condições de poder assumir aquela criança, né? Isso é interessante por quê? Porque o juiz, ao analisar aquele caso concreto, aquele pedido de adoção, ele vai ter que verificar os mesmos requisitos que ele tem que verificar para os casais heterossexuais. A estabilidade psicológica, a estabilidade financeira, a segurança daquele lar. Então, se o juiz entender que, independente da orientação sexual, ele deve conceder, ele tem liberdade para fazer isso. Inclusive, nós temos inúmeros casos de juízes que vêm dando decisões muito interessantes nesse sentido. Nós tivemos um caso em Bagé, de duas mulheres que adotaram 2 crianças e a adoção o juiz deferiu para as 2. Então aquela criança terá 2 mães ou 2 pais, né? E aqui também no interior do estado de São Paulo nós tivemos em Catanduva, em Ribeirão Preto, decisões muito interessantes nesse sentido também. Nossa, outro dia eu vi um vídeo, me passaram no Facebook, um vídeo de um garotinho, não sei se você chegou a ver esse vídeo, você viu? Sensacional aquilo. Aquilo é uma prova do respeito, né? Eu até compartilhei o vídeo e coloquei. Como vocês podem ver, até uma criança consegue entender, né? É lindo aquilo. Não sei se vocês viram aí, vocês estão aqui no chat, Vila Rigueira também entrando agora. É um vídeo de um garotinho que ele encontra um casal de homossexuais, 2 homens, e os dois estão filmando e conversando com ele, e explicando que eles são um casal. E daí o garotinho, mas eu não tô entendendo, não é homem e mulher, mas vocês são 2 homens. Ele, não, mas eu não tô entendendo. Aí no final ele vira, mas então vocês se amam, né? Não sei o que tal, pô, legal. Daí ele vai jogar ping-pong, não sei o que. Daí ele fala assim, se vocês quiserem pode vir comigo. Mostrando respeito à diferença, né? E assim, foi um baque pra ele, entendeu? Aquilo foi, mas ele falou, não, mas tudo bem, vocês se amam. Eu achei ótimo aquilo, achei muito legal. Vila Rigueira aqui, até porque não existe lei que obrigue a adoção por casal hétero. Né? Talvez seja isso. Não existe a obrigação de ser hétero para adotar. Não. Então, inclusive, essa pessoa que, independente de orientação sexual, se até a questão da pessoa adotar sozinha, ela pode se cadastrar com base na nova lei de adoção. Nós temos um cadastro nacional. Agora, com relação à adoção entre pessoas do mesmo sexo, face à ausência de regulamentação da lei, existe sim a possibilidade do Poder Judiciário analisar o caso em específico e autorizar ou não. Entendi. O casamento é definido pelo artigo 1571 do Código Civil.
um contrato celebrado entre duas pessoas de sexos diferentes que pretendem constituir uma família mediante uma plena comunhão de vida. Neto passando aqui o texto, né? Ele fala aqui, ó, por sua vez, a união de fato encontra-se regulamentada na Lei 7/2001, de 11 de maio, LUF, não sei o que significa, que dispõe o seguinte artigo 1º, a presente lei regula a situação jurídica de duas pessoas independentemente do sexo. É aquela questão da diferença da união estável e do casamento. Que na verdade é o seguinte, nós temos inclusive alguns projetos, até de autoria do deputado federal Jean Willis, que compõe a bancada que está lutando aí pelos direitos da diversidade sexual no Congresso Nacional, propondo uma mudança na legislação, principalmente uma mudança na Constituição, para garantir a possibilidade de que pessoas do mesmo sexo possam contrair o casamento, a união civil. Então, assim, o que o internauta está comentando é que realmente existe a necessidade de ter uma proposta legislativa, que essa proposta legislativa seja autorizada e que isso seja efetivamente tornado-se lei no Congresso Nacional, para que nós não tenhamos que nos deparar com as situações que nós estamos deparando cotidianamente. Ah, eles têm um vídeo aí, daquele vídeo do menininho. Eles pegaram, maravilha. Então, passa aí pra mim, por favor. Eu esqueci de selecionar isso, mas graças a Deus a técnica é ótima. Right. A wife is a girl and a husband's a boy. Then you two are husbands. Wives are girls, husbands are boys. Right, that's right. So if you're a boy... You'll be a husband. Right. Yeah, we're both husbands. You're both husbands. Is that You confusing? married each other? That's funny. It's funny, right? I usually see husbands and wives. But this is the very first time I saw husbands and husbands. So funny. So that means you love each other. Yeah. Yeah, they're not alike. They're not alike. And I'm gonna play ping pong now. Okay. You can play if you want to. Sensacional, sensacional isso aí. Eu acho que o que é importante discutir a respeito desse vídeo é que, assim, eu acho que as famílias e as instituições, elas têm um papel muito importante com relação ao aprimoramento e à abertura do debate para essas questões de diversidade sexual. Então, eu acho que quando nós temos um espaço de educação, um espaço onde as pessoas possam ser preparadas para a diversidade, isso automaticamente mostra que, independente da orientação sexual, aquele cidadão, ele tem a sua dignidade, ele tem o seu respeito, ele tem a sua condição humana. Então, ali que será automaticamente respeitado, porque as famílias, as instituições das escolas, as próprias igrejas, dentro do seu papel, respeitando as liberdades religiosas, terão um momento de se discutir o respeito ao ser humano. O Merley faz uma pergunta aqui, no caso de separação, quem tem a preferência da guarda da criança? No caso de casais heterossexuais, existe uma predisposição a deixar com a mulher, até normalmente quando é questão de ainda estar amamentando e tal. Sim, daí depende, essa questão também da separação dos casais com questão de filhos, isso vai depender muito da situação que o casal vive naquele momento, a dependência dos filhos, como no caso, por exemplo, se for uma criança muito nova, da necessidade ali da mãe, até por aspectos fisiológicos, né, de estar sempre junto do seu filho. Só que modificou-se muito essa questão, porque nós temos também hoje o Instituto da Guarda Compartilhada. A Guarda Compartilhada foi um instituto também que foi criado recentemente pela legislação, que autoriza que o juiz determine que o filho ficará tanto com o pai como com a mãe, para as responsabilidades serem mutuamente assumidas. No caso já houve decisões sobre guarda de casais homossexuais e separação? Não especificamente, porque é o seguinte, no primeiro momento os casais eles estão ingressando com os pedidos de adoção, né? E lógico que precisa verificar se essa adoção ela foi concedida no nome dos dois. Entendi. Porque se não foi concedida no nome dos dois, quem tem o direito é quem está com a certidão de adoção. Entendi. Ainda não houve esse caso, então eu desconheço. Não dá para conversar sobre isso. Deixa eu ver aqui. Acho que De La Higuera. Acho que não existe esse tipo de definição juridicamente falando. É mais ou menos isso, De La Higuera.
E o Neto falando aqui, ó, concordo. E outra, eu quero ver como vai ser a primeira separação entre dois homens. Inclusive nós já tem casos, obviamente, de casais do mesmo sexo que acabam convivendo juntos e não dando certo, se separando. Isso é uma questão que pode acontecer com heterossexuais e homossexuais. Mas na Argentina teve um caso interessante, porque a Argentina existe a possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E 2 mulheres na Argentina, elas conviveram durante 7 anos, se casaram, e se eu não me engano, depois de uns 8 meses de relacionamento, elas pediram divórcio. Então, assim, lutaram tanto pro casamento, quando conseguiram, viram que não dava certo e divorciaram. Mas é um direito que todos têm, né? E o De La Higuera brinca aqui que os dois vão pra casa das mães. Que menino mais fofo e inteligente, deve estar tendo uma excelente educação. Fato. A Ana dizendo aqui, quem vai ficar com a casa, Diego? Qual dos dois seria a mulher? O Neto falando com o De La Higuera. Não existe isso, porque é o seguinte, a questão patrimonial tem que verificar se realmente houve aí uma ajuda mútua para a constituição daquele patrimônio, divide-se o patrimônio em partes iguais, sem nenhum tipo de discussão. O que eu quero deixar claro é que essas questões patrimoniais, as outras questões que têm um desdobramento desses relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, devem ser levadas à mesma interpretação para pessoas de sexos diversos. Então o que nós queremos justamente é isso, que não ocorram diferenças na legislação quanto à garantia desses direitos. Que eu acho que assim, o que tem que deixar muito claro é isso. As pessoas elas entendem que discutir a questão do casamento, a questão da união civil, levar para o lado religioso, né? A questão não é essa, nós estamos aqui discutindo o aspecto jurídico. Exatamente, até uma coisa que alguns de vocês aí que assistem, aí, que entrou agora o tio do Churras, que assistem no jornal que eu falo essa coisa do país laico. No Brasil se diz laico, no meu entender não é. É um país que só comemora feriados cristãos, então já perde o laico só nessa brincadeira, né? E não é uma discussão, essa questão da homoafetividade, do casamento gay, uma discussão religiosa. Então, acho que aí está a maior dúvida, talvez. Teve a pesquisa divulgada ontem, que 55% dos brasileiros é contra o casamento homossexual. Mas é aquela coisa, foram acho que 2.000 pessoas entrevistadas, se não me engano. Como foi feita essa pesquisa? Como foi usado esse termo casamento? Foi usado casamento civil ou foi usado casamento? Porque casamento daí a pessoa já começa a florear a questão de aceitação de igreja, que não está sendo debatido. Isso não cabe à justiça delimitar direitos e obrigações que uma igreja tem que fazer. No máximo, no meu entender, no âmbito civil e tributário, que eu acho que toda igreja devia pagar tributo e não ser essa coisa que é hoje em dia. Mas daí é uma opinião também pessoal minha. 12h36. Vamos para um rápido intervalinho, que eu não te esqueço às vezes. Aí depois eu ouço. Então vamos para um rápido intervalinho e a gente já volta com mais o Ativo Debate. Maravilha, voltando com mais ao TV Debate. O tio do Churras aqui, ele solta uma do Luiz Fernando Veríssimo muito boa. Quando o casamento parecia estar a caminho de se tornar obsoleto, substituído pela coabitação sem nenhum significado maior, chegam os gays para acabar com essa pouca vergonha. Tava havendo uma descaracterização da importância do casamento, dessa união entre pessoas, e o Luiz Fernando Veríssimo fala aqui que os gays estão mostrando que não, que é importante essa união, né? O reconhecimento. Deixa eu voltar aqui em cima, tá com rolagem automática. A Ana falando aqui do preconceito que está internacionalizado nas pessoas, normalmente as mais velhas, porque elas ainda associam homossexualidade ao erro de escolha, à falta de caráter ou à doença. Infelizmente. Eu acho importante destacar isso porque é o seguinte, desde da última classificação internacional de doenças, foi retirado o que nós chamávamos anteriormente de homossexualismo, que o sufixo ismo designa doença.
né? E foi substituído para homossexualidade, idade como modo de ser, modo de viver. Né? Então é importante destacar que tanto na área médica como na área da psicologia também, tem uma resolução muito importante de 99 do Conselho Federal de Psicologia que determina que os psicólogos não podem tratar homossexuais como se doentes fossem, porque isso é até prática de charlatanismo. Por quê? Porque não é homossexualismo, é homossexualidade. Então é completamente equivocado, fora de todas as bases científicas que nós temos consolidado dentro aí no âmbito internacional, dizer que as pessoas homossexuais são doentes. Como se fosse contagioso, né? Exato. E outra coisa que eu também já ouvi de vários homossexuais é a questão da... é uma escolha. Não, não é uma escolha. Até eles falam, tipo, não vou escolher ser arruaçado, ter preconceito, às vezes perder o contato da família, porque algumas famílias não aceitam. Isso daí não é uma escolha, né? É algo que, segundo eles nascem assim. É intrínseco, é uma decisão pessoal de vida e uma forma de se colocar. Tanto que agora já há também entendimento dos transexuais, né? Não é permitida a cirurgia no Brasil, mas há um acompanhamento psicológico. Sim, é permitido. No Brasil nós temos. Nós temos no Brasil, inclusive, foi um grande avanço, porque anteriormente as cirurgias de mudança de sexo só eram realizadas em alguns hospitais universitários que tinham determinados convênios com as escolas de medicina. Hoje o SUS já está autorizado a fazer essas cirurgias. É obrigatório um acompanhamento psicológico. Existe uma série de requisitos. Tem que ter acompanhamento psicológico, acompanhamento de médicos da área da endocrinologia, assistentes sociais, uma série de requisitos que a pessoa tem que submeter a fazer cirurgia, mas ela pode sim fazer. Inclusive nós temos médicos que são reconhecidos internacionalmente, inclusive pessoas que vêm do exterior fazer aqui no Brasil. Olha, legal isso. Quem vem também tem que passar por essa questão. Existe toda uma questão de necessidade de comprovação, né? Muitas das vezes esses transexuais que vêm de outros países, eles já podem vir munido com os laudos de outro país que são avaliados pelo corpo técnico aqui do Brasil. Entendi. Mas existe assim, inclusive um dos primeiros hospitais no Brasil a realizar essas cirurgias foi no interior do estado de São Paulo, São José do Rio Preto. De repente a moedinha cai no pé. Entendi, Dela Higuera. Tio do Churras falando aqui, não, é a frase do Veríssimo, já li. Acho que a criança precisa ter o contato com dois gêneros também, já falei aqui. Geralmente esses casais têm sempre à mão ou uma babá ou uma governanta, o Dela Higuera falando com a Ana. Não necessariamente. Não obrigatoriamente. Não necessariamente. Né? A situação do casal tem que verificar se ele tem condições de estabelecer aí uma educação para essas crianças e tem condições de não abandoná-las, né? Eu acho que tudo isso, ninguém vai buscar aí um instituto de adoção se não tiver a real intenção de cuidar dessa criança, e até possibilidade, né? Sim. Né? A Ana falou aqui, para uma criança, amor e cuidado bastam. Pois é, mas a justiça entende que também tem que ver o lado financeiro. Possibilidade eu acho que essa questão financeira é importante também, porque quando essas crianças elas estão em determinados lares de crianças vitimizadas, elas têm uma estrutura de alimentação, uma estrutura até de pessoas que possam ali assegurar as condições básicas. Não tem como você tirar, por exemplo, uma criança de uma instituição e entregar para uma outra família se a família não tiver condição de sustento. Mas isso é uma questão básica que é tanto para héteros como para homossexuais. Isso ocorre em todo tipo de casal, a Ana falando aqui, que o Dela falou, porque os dois devem trabalhar fora. Hoje em dia já não tem mais essa de homem trabalhar fora, mulher fica em casa. Tem casais que é o contrário, tem casais que os dois trabalham fora, tem casais que os dois trabalham em casa. A Dela Higuera aqui nunca foi, Renato. O próprio Laudêmio pagou a Igreja Católica, já derruba esse tsé. Não entendi nada dela. Eu sei, querida. Foi só para ele entender, o Dela Higuera falando. Bom, essa última frase eu não entendi dela. Neto falando que a vantagem é apenas respeitar a Constituição, quando ela diz que todos os indivíduos são iguais, com os mesmos direitos. A mesma Constituição não dá à mulher casada o direito específico. Esquece que os casais homossexuais, um parceiro fica com menos direito do que o outro, ou seja, a mulher de um homem que morre tem direito
a pensão dele, mas um companheiro que perdeu o seu companheiro, seu parceiro, não tem o direito a nada, nem plano de saúde, aposentadoria, planilha de bens, etc. Essa realidade não é assim. Eu entendi a colocação dele, que ele quis dizer que num casal heterossexual os direitos automaticamente já são reconhecidos. Mas nós temos inúmeras decisões, principalmente existe uma instrução normativa do INSS que garante sim a pensão no caso de falecimento de companheiro homossexual, e isso já está claro, pacificado. Essa pessoa tem que procurar administrativamente mostrar as provas desse relacionamento que teve, do período de convivência, para conseguir sim ter o direito à pensão. Hoje nós avançamos muito nesse sentido e os casais homossexuais estão conseguindo cada vez mais, através dessas decisões judiciais, garantir os seus direitos. A Ana lembrando aqui uma música, né? A gente vive junto, a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém, e a gente vai à luta, conhecer a dor, consideramos justa toda forma de amor. Bem isso mesmo. Soleric falando aqui, aliás, se vocês me notam meio estranho é porque eu contraí matrimônio, isso pega. Soleric, mas tá feliz aí, né? Maravilha, todo mundo já dando os parabéns aqui pra ele. Grande notícia, o Mena falando, o Neto falando aqui, ó, antigamente os homossexualismo era proibido no Brasil, o ismo que não se usa mais, né? Então, depois passou a ser tolerado, hoje é aceito como coisa normal. Eu vou me embora antes que passe a ser obrigatório, Arnaldo Jabor. Interessante. Não, mas não será obrigatório, não. A Ana falando aqui, ó, que vocês sejam muito felizes, falando com o Marcelão. Esse cara é chato, Neto. E o Medley falando aqui, ó, em Porto Alegre, uma cineasta sapatona, ele usou o termo aqui, casou com um gay, inclusive no religioso. O padre não permitiu que o gay entrasse vestido de noiva, pode? Então, tem que respeitar as religiões. Daí já é uma coisa da religião, eu acho que isso é uma coisa que não cabe uma interferência, porque aquilo que nós estávamos conversando, o Brasil é um estado laico e essa laicidade tem que ser respeitada. Exatamente. Não compete ao Poder Judiciário, a nós que estamos interpretando a questão do direito e influenciar nos dogmas religiosos, desde que, eu acho isso importante dizer, essas questões religiosas não venham a trazer ofensa e preconceito às pessoas. Exato, aquele negócio de tratar com Exatamente. doente. Exatamente. Nós temos, infelizmente... Você pode não aceitar que eles se unam perante a religião. Isso é importante destacar, porque é o seguinte, nós temos inclusive uma série de debates nesse sentido, de algumas religiões que vêm propondo a cura da homossexualidade. Então eles fazem os seus cultos, os seus espaços e chamam essas pessoas porque lá elas vão conseguir curar essa pessoa. Então eu acho que isso, na minha opinião, é uma prática também de charlatanismo, porque não existe, não é doença, né? Segundo, que muitas das vezes fazendo essas propostas de cura e até mesmo pregando de forma ostensiva a discriminação e o preconceito, gera automaticamente mais intolerância e mais desrespeito. Então eu acho que as religiões têm que ser espaços de inclusão, espaços que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam seguras, e não espaços onde se incite o ódio, o preconceito, o rancor por questão de orientação sexual. Né? E até nesse sentido eu gostaria de aproveitar o ensejo para falar um pouquinho dessa questão da discriminação e do preconceito, que eu não sei se todos sabem, mas nós aqui em São Paulo nós temos uma lei que estabelece essa questão de penas administrativas pela prática de discriminação e preconceito. É a Lei 10.948/01. Essa legislação ela estabelece inúmeros requisitos do que vem a ser uma discriminação, do que vem a ser o preconceito, e quais são as penas e as multas que as pessoas que praticarem isso podem sim ser julgadas e processadas. Por exemplo, aqui, você homossexual está com seu parceiro no restaurante e é impedido de ficar no restaurante porque verifica-se que é um casal homossexual. Você vai se hospedar num hotel e o hotel, sabendo que você é homossexual, eles vão lá e sobretaxam, cobram 2 diárias. Né? Então são exemplos do dia a dia que, com base nessa lei 10.948, digo, uma lei do estado de São Paulo, né,
Nós não temos lei federal sobre isso, o PLC 122 vem para suprir a necessidade dessa lei. Essa questão, né? E que esta legislação aqui em São Paulo é uma legislação que ela deve sim se fazer valer. Tem uma comissão processante na Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania preparada para fazer toda a análise se realmente aconteceu preconceito, quais são as provas que a pessoa apresentou nesse sentido, para que a pessoa realmente, se ficar comprovado, ela possa ser penalizada nos termos da lei. E até com pagamento de multa, se eu não me engano, até 17 mil reais. Sensacional. E deixa eu ver, o Netão tá falando aqui que ele é solteiro legalmente, mas morei junto 2 vezes, a separação foi tranquila, sorte tua. Sorte tua, porque às vezes a separação é um caos. Mena falando aqui, aliás, Renato, nosso amigo Gallegos, tem um programa aqui, sempre diz que não é opção sexual, exatamente, repudia a expressão. Ninguém diz que ninguém faz opção por ser gay. É bem isso. Orientação. É orientação sexual. Tô dizendo aqui, ó, eu acho que é um papel que seguro. Acho que é um papel. Eu acho que o papel não é um papel segura um relacionamento, com certeza. Mas é o direito enquanto cidadão. Sim, não tem a dúvida. Neto, você está parecendo a Gretchen. A Ana falando maravilha aqui. Solerei falando aqui, ó, Mena, entre ontem e hoje estamos exatamente no tema da autorização do pai do garoto dela vir morar aqui. Estava certo o documento feito. Falando aqui sobre a esposa dele. E o Neto falando que a Bíblia contém 6 condenações aos homossexuais e 362 aos heterossexuais. Isso não quer dizer que Deus não ame os heterossexuais, é apenas o que eles precisam. Eles precisam de mais supervisão. Essa é boa, Netão, nunca tinha ouvido. Renato, mas no cuidar está o lado financeiro, claro. Exatamente, Ana. É fogo isso. Não há justificativa, Soleric, para esse atraso do cartório. O Mena que é advogado também, falando aqui com Soleric. O casal homossexual que adota um menino, quem vai ao banheiro acompanhá-lo num shopping center? Qualquer um dos dois. Eu acho que essa questão assim tem que partir de uma situação tranquila de vida para as pessoas. Eu acho que você não tem que estar impondo situações que vão acontecer. Eu acho que as coisas acontecem na vida das pessoas e essas situações elas têm que ser administradas no seu cotidiano. Uma vez me questionaram o seguinte: mas como que pode, de repente tem o dia dos pais e o dia das mães na escola, quem é que vai comparecer? Aí eu disse, olha, não sei se o senhor está atualizado, mas hoje em dia não existe nem mais dia do pai e dia das mães, é o dia da família. Por quê? Porque quantas famílias, por exemplo, são separadas, o pai não tem condições de acompanhar, ou só tem o pai, ou só tem a mãe. Então, assim, o importante é mostrar que, independente da constituição daquela família ser por 2 homens ou 2 mulheres, ali existe o afeto, ali existe o respeito, ali existe o amor. E uma certa vez eu ouvi até de um magistrado uma colocação muito interessante. Ele falou para mim, doutora, nesses anos aqui julgando alguns casos específicos com relação a crianças e adolescentes, eu já verifiquei muitas pessoas do mesmo sexo, muitos casais do mesmo sexo, muito mais estáveis e equilibrados do que casais de sexos diversos. Então a gente não tem uma espécie assim de padrão, né? É lógico que o casal heterossexual pode ter problemas, assim como o homossexual também tem, isso parte das relações humanas. O importante é o respeito às escolhas, né? Porque a Constituição é clara em dizer isso, o respeito às liberdades, o respeito à dignidade da pessoa, como uma questão de norma de convivência harmônica, né, para uma sociedade. O Medley falando aqui, ó, no caso de, entre aspas, né, reversão de um gay como fica o casamento. Bom, independente dele sentir atração por exemplo, um casal de 2 homens, se um deles sente atração por um outro homem ou por uma mulher e quer se separar, a separação é a mesma coisa, né? Não sei se reversão é a palavra correta, porque não acho que tenha havido uma versão para haver uma reversão, né? Mas tudo bem, mas a caso de separação é a mesma coisa. A Ana falando aqui que os dois, o Soleric e o Mena Barreto aqui falando dos assuntos, aí a Ana dá risada aqui. Fala, Renato lendo assunto pessoal, Marcelo. Pois é, peguei aqui.
Fui lendo, achei que era da pauta, mas tranquilo, vai conversando. Dizem que tamanho não é tudo. Medley falando. Não sei, falando com a Ana. Parabéns pela colocação da entrevista. Hoje temos de comemorar o Dia da Família, o Neto diz. Parabéns. É bem isso, né? Essa coisa até acho que demorou pra ver isso. Não só por conta do homossexualismo, mas por conta dos próprios casais normais que já adiante, sabe, perde a mãe e tem só o pai, ou o contrário, perde o pai e tem só a mãe, né? Cria uma situação chata para a criança ter essa coisa do dia do pai, o dia da mãe, não, o dia da família. Acho mais justo com os casais, independente de homossexualismo, de heterossexualismo ou qualquer coisa que valha. Bom, tem a questão da OAB, né, na qual você faz parte da comissão, né? Na verdade, eu acho que é importante dizer também que a Ordem dos Advogados do Brasil tem um trabalho muito interessante nessa área. Aqui em São Paulo nós temos uma comissão da diversidade sexual e combate à homofobia que vem fazendo inúmeros eventos e acompanhando aí algumas questões de denúncias de ataques homofóbicos. E agora, recentemente, no dia 16 de junho, nós lançamos uma campanha de conscientização das pessoas com relação à homofobia. Essa campanha ela foi lançada na sede da OAB São Paulo e também ela foi encaminhada para as diversas entidades do movimento social, para as OABs do interior do estado de São Paulo, para realmente sensibilizar as pessoas a discutir essa questão da homofobia, a mostrar que a OAB é muito preocupada com a preservação da dignidade das pessoas e com o respeito das pessoas, independente de condições. Eu acho que independente de idade, independente de religião, e o que nós queremos mostrar é que essas questões das legislações são importantes para a gente conseguir viver num país harmonizado, porque nós estávamos conversando há pouco, nós temos legislações que garantem os direitos do idoso, que garantem os direitos da mulher, a Lei Maria da Penha, que garante direitos ao deficiente, ao negro. O porquê nós não podemos ter uma legislação que garanta direito à comunidade e à sociedade, no sentido de respeitar a diversidade sexual? Então isso é muito claro, nós não estamos querendo direitos a mais, nós estamos querendo direitos iguais, assim dizendo, né? Nós que atuamos na área, tanto na área jurídica como no meu caso, e assim como pessoas também que trabalham com a área da educação, com a área da sociologia e as demais áreas do conhecimento, é justamente entender e mostrar para as pessoas que nós queremos o respeito independente de condições. É aquele negócio, né? Eles não estão querendo ser gays, eles estão querendo ser cidadãos, né? Falta cidadania. Tem esse é um... Sim, um cartaz traz, né? Desse último... Isso, o cartaz que foi confeccionado pela OAB São Paulo. Vou mostrar aqui, na câmera geral, dá? Aqui. Homofobia mata, meio como se estivesse escrevendo com sangue, né? Isso. A violência tem que ter fim. Exatamente. É bem isso, é cidadania, é ser cidadão. É a única coisa que os movimentos GLBTT, né, que agora toda hora eles mudam, tem que ter uma coisa só. O movimento GLBTT que é isso, é cidadania. Mas vamos aí. Deixa eu ver aqui, encerrando já, se o assunto é sigiloso. Não põe no chat, né? Então, Telão, fica tranquilo. O Mena tá saindo, é isso? Também quer uma legislação que garanta o direito do obeso. Mena falando aqui. Eu acho que a própria Constituição é clara em dizer isso, né? O respeito das pessoas, independente das questões até físicas, né? É muito importante isso. Meus caros, um prazer em reencontrá-los, o Mena falando. Mena, grande abraço. A Ana dizendo aqui que adorou o programa. Muito obrigado, Ana. Às vezes conversamos tantos assuntos por aqui, não conseguimos dar um nó. Que conseguimos dar um nó nos apresentadores. Fato. Patrício fica maluquinho, fica. Ele se perde todo. Maravilha. Eu já os conversamos pelo MSN durante o programa, isso antes de trocar a internet 3G. Oh, meu Deus, Netão, o Jalves está tendo problema com essa 3G. Bom, agradecer muito sua presença, a elucidação, até eu aprendi muito, como falei, eu tinha várias dúvidas e graças a Deus tirei de um jeito que eu não tirei negativamente, né? Desmistifiquei algumas coisas que eu acreditava.
agradecer muito e as portas da UTV sempre abertas para esse tipo de assunto, para discussão sadia. Bacana. Eu agradeço, Renato, quero também cumprimentar todos os colegas, né, que acompanharam aqui pelo chat e dizer que, independente aí de questões de religião, de princípios, que cada um tem o seu, que cada um tem a sua liberdade de se manifestar e a sua liberdade de pensamento, isso é um bem constitucional, eu acho que nós temos que pensar que o respeito às pessoas estão acima de qualquer tipo de convicção pessoal. Então você pode sim ter uma convicção, um pensamento, uma certa lógica com relação ao seu pensamento, mas que você, mesmo tendo este pensamento, que você respeite a outra pessoa e a dignidade da pessoa. Porque você não precisa ser um homossexual para respeitar um outro homossexual. É aquele negócio que é uma linha muito tênue, né? Mas, por exemplo, você tem o direito de não gostar de homossexual. Agora você não tem o direito de ofender um homossexual por conta disso. Exatamente. Eu acho que assim, as convicções pessoais devem ser respeitadas, é um direito de cada um, mas a partir do momento que você exterioriza isso com uma forma de preconceito, com uma forma de rancor, você automaticamente cria um efeito em cascata, porque as pessoas cada vez mais vão se manifestar nesse sentido e vão trazer o ódio, a repulsa e o preconceito para uma sociedade que não pode, não deve permitir esse tipo de manifestações que nós encontramos cotidianamente. Pessoas sendo agredidas na Avenida Paulista, injuriadas, porque a condição humana do cidadão deve ser respeitada. Exatamente. Bom, muito obrigado. Obrigado aqui ao chat, Medley, Soleric, Ana, Neto Palma, o Kiko também entrando agora, Kiko perdeu. O Mena Barreto também, que estava aqui, já saiu. Grande abraço para todos vocês. Estava aqui também o tio do churrasco, tio do churras. Grande abraço a todos vocês, eu volto por volta das 6 horas da noite com um jornal interativo. Então, uma ótima tarde a todos e a gente se vê mais tarde. Valeu!